Saudação internauta, mais um vídeo aqui. Hoje estaremos comentando rapidamente sobre Atos capítulo 16, versículo 1 ao versículo 5, a partir da análise do aspecto verbal, que é uma discussão recente aí dentro do estudo do verbo grego, que alguns autores dentro dessa análise pressupõem que o verbo grego não gramaticaliza, ou seja, não apresenta ideias temporais em sua forma, porém apresenta a ideia aspectual. O que seria aspecto nesse sentido? Seria basicamente a forma como o autor, o ponto de vista do autor, como que o autor quer tratar aquela ação, em qual ponto de vista. Em qual perspectiva, né? Qual o ponto de vista do autor em relação àquilo, ou qual o ponto de vista que ele quer empregar aquela narrativa. E nós temos aqui exatamente a ideia, basicamente o seguinte: a partir dessa observação, quando o autor ele vai fazer a sua narrativa, né? Ele vai ter que fazer uma primeira escolha. A primeira escolha que tem que fazer é se ele acredita que o verbo, supostamente acredita que o verbo grego, ele traz uma ideia aspectual e não temporal. Ele vai ter que escolher em relação qual o aspecto que ele vai colocar em sua narrativa, né? E ali em cada ponto. Aí ele tem a opção de, ele tem a escolha de, ou ele vai escolher o aspecto perfectivo, e dentro do aspecto perfectivo ele tem o auristo. Então você usa ali o aspecto perfectivo, né? Que você tem o auristo ali como tempo, o auristo é um tempo, né? O perfectivo ele é o aspecto em si, e o perfectivo vai ver, né, o auristo em si, essa ideia, essa primeira do perfectivo vai ver a ação como um processo completo, né? Então o autor ele pode se afastar para enxergar aquela ação mais distante, tem essa questão de aproximação e também distanciamento nessa ideia, é uma ideia interessante também. E aí você tem essa questão, quando o autor quer exatamente trazer a ação mais distante, sem muita marcação, sem muito destaque, ele usa o auristo, tá? Está dentro do aspecto perfectivo. Quando ele quer trazer a ação como em andamento, né, alguma coisa mais próxima, com mais detalhes, ele vai usar o aspecto imperfectivo, que é exatamente o aspecto que você vê a ação como você termina de ver a ação como estando em andamento, né? Porque até mesmo pela questão da aproximação, quanto mais você se aproxima, mais aquela ação se desenrola diante de ti, e você enxerga mais detalhes. Quando você quer colocar mais detalhes, você pode usar o tempo, o aspecto imperfectivo, e aí dentro do aspecto imperfectivo, então, também é chamado de não perfectivo, você tem que fazer outra escolha. Se você vai usar o imperfeito, você vai usar o presente, tá? É basicamente isso. E aí, tanto o imperfeito quanto o presente, eles são tempos que trazem muita marcação, são tempos de primeiro plano, quando a informação é importante, ela vai aparecer geralmente no imperfeito, ou no imperfeito não, aliás, no imperfeito e no presente, né? E esses dois tempos que estão dentro da categoria do aspecto imperfectivo são tempos que trazem exatamente muita marcação, estão em primeiro plano, informações importantíssimas. E o autor também ele pode escolher retratar aquela ação no aspecto estativo, que é uma ação vista como um estado de coisas, né? E ele pode usar o perfeito e o mais que perfeito para essa narrativa aí também. E o perfeito dentro dessa análise aqui é com maior marcação, o tempo mais importante, tá? Então é isso. Já feita essa explicação, vamos diretamente para o texto. Acho que eu consegui explicar aqui a ideia inicial. Tá, o auristo, que eu falei, é aquele primeiro tipo de tempo que está dentro do aspecto perfectivo, né, um tempo apenas que vai dando segmento à narrativa, sem muita marcação, vai estar escrito sempre na cor sempre verde. E o imperfeito, que é cor de marcação, cor que introduz personagem importante, cor que dá destaque, diz, olha, selecione isso aqui, preste atenção nisso aqui. E esse elemento, essa pessoa, esse evento é digno de nota, né, é digno de descrição, presta atenção aqui, tanto ele como o presente, eles vão estar, por exemplo, o imperfeito vai estar na cor azul e o presente vai estar na cor vermelha, né? E o perfeito vai estar na cor rosa, lilás, enfim, né? Às vezes o daltônico. Aí nós temos nessa narrativa, Paulo chegou também a Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, né? Filho de uma judia crente, mas de um pai grego. Veja aqui que nós temos já nesse texto dois auristos, que são tempos que demonstram apenas que o autor está dando seguimento à narrativa, não tem elemento importante, e o imperfeito indicando que o nome dele era Timóteo, né? Já trazendo aí, introduzindo Timóteo pela primeira vez, que o Timóteo vai aparecer aqui na narrativa a primeira vez aqui no livro de Atos, capítulo 16, versículo 1. Então ele já aparece aí o nome dele como um destaque, nós chamando a atenção um pouquinho já para isso aqui. Bom, e aí nós temos os verbos gregos, já coloquei tudo direitinho. Como minha garganta está doendo, eu estou com febre há 3 dias, eu vou tentar dar seguimento aqui rápido. Tá. Então nós temos aqui no segundo,
que no primeiro versículo ali nós temos apenas informações carregando a narrativa, sem marcação nenhuma, apenas para situar o autor, o leitor no que está acontecendo, na própria narrativa, né? Nada tão importante. Agora, no segundo, nós temos aqui um uso do imperfeito, né? Mais um imperfeito aparecendo aqui, que é exatamente na estrutura que diz que esses irmãos em Listra e também Icônio, eles davam bom testemunho de Timóteo, né? Esse é um ponto importantíssimo. É o autor, né, nessa análise aqui, repito, não é a melhor do mundo e talvez né, a correta em si, mas é uma forma de exercício. O autor chama atenção exatamente nesse ponto para o testemunho. Esse é o ponto mais importante, por isso está aparecendo aqui no imperfeito, né? Então, o imperfeito vai estar aqui, que esses irmãos, eles davam bom testemunho desse irmão aí, Timóteo, tá? E aí nós temos o uso do imperfeito, o imperfeito aqui, tá? E aí nós temos o versículo 3, no versículo 3 também, nós temos alguns elementos importantes que vão começar a aparecer aqui, que é exatamente o Paulo queria, né? Veja que voltamos ao auristo novamente, apenas tempo sem muita marcação. Paulo queria que o Timóteo fosse com ele, né, em sua companhia, lá no grego está si, né, aqui uma preposição de companhia, né, sinagoga, nesse aqui. Então, o Paulo queria exatamente o sim, né, que o Timóteo fosse com ele, né, Paulos, né, deixa eu pegar aqui, cadê? Paulos, deixa eu pegar aqui, ó, Paulos, Paulo que queria que fosse com ele, né, que é o desejo dele e a intenção dele. Porém, isso não aparece no auristo tranquilamente, né? É como uma informação mais distante, o autor se distanciando da narrativa, apenas deixando correr, sem detalhe nenhum. Beleza, então é isso, né? E aqui vai aparecer um ponto importante que o pai dele era grego, né? O pai desse rapaz, Timóteo, ele era filho de mãe judia, porém de pai grego. E é uma informação importante que todos sabiam que, tá, então, só voltando aqui, então Paulo quis que ele fosse com ele, por essa razão, né, labon perieteme aqui, ó, labon, né, labon perieteme, que seria exatamente por essa razão, pegando ou tomando, enfim, o circuncidou, né, basicamente isso, essa estrutura aqui vai estar trabalhando para essa tradução em português. Então, pegando isso, circuncidou, o verbo circuncidar aqui, a ideia da circuncisão, ela aparece no auristo também com uma informação mais distante, sem muito destaque. Talvez teologicamente a circuncisão é um elemento importante, mas linguisticamente possivelmente não seja, né? Por isso ela traz aqui a narrativa no auristo, apenas dando segmento, e por causa do judeu daquele lugar. Então, por que ele circuncidou? Ele não está seguindo nenhuma exigência do evangelho, nada disso. Então, ele está cumprindo o protocolo, né? Fazendo isso aqui apenas como protocolo para não arrumar problema. E ele exatamente circuncidou aqui, você tem a causa, né, por causa dos judeus, a razão da circuncisão daquele lugar, pois todos sabiam, né, o verbo sabiam, né, dentro do estativo, todos sabiam que ele era, o pai dele era grego, né. Nós temos o imperfeito aqui, nós temos aqui o mais que perfeito sendo usado, que é um tempo também de muita marcação, primeiríssimo plano, o mais que perfeito aqui. E aqui nós temos o pai dele era grego, uma informação também que chama atenção para esse fato aqui, que o pai dele era grego. Beleza, então feitas essas observações, né, passando aqui, já conectei todos os verbos aí aos tempos, enfim, todas estão aqui marcadas, né? Vamos lá. Então nós temos alguns auristas aqui. No versículo 4, nós temos um elemento importante. A narrativa do versículo 4 já inicia exatamente com o imperfeito, que é um tempo de marcação, que indica que Paulo vai passando por ali. E quando Paulo vai passando pelas cidades, a ideia não é só um passar natural, mas ele vai passando e ele vai entregando aqui, ó. Ele vai entregando, entregando também aparece no imperfeito, no grego, e ele vai entregando, o que ele vai entregando? Ele vai entregando exatamente aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ele vai trazer, deixa eu voltar, epa, vamos lá, voltamos aqui. Ele vai entregando exatamente aqui, ó, dogma, tá, né, as decisões, opa. Vamos lá, rapazinho. Tá, ele vai entregando exatamente o dogma, tá, né? O dogma é exatamente as decisões e a tomada aqui, ó. Veja que o tomada, ele está no tempo mais que perfeito, né, dentro do aspecto estativo também, e é um dos tempos com maior marcação. Então, o que é importante nessa parte no versículo 4, por exemplo? Essas decisões que foram tomadas, e Paulo está passando exatamente para cada irmão, para as igrejas ali. Por isso que essa passagem dele é importante, marcada aqui com imperfeito,
E o que ele está entregando também, ele está chamando a atenção para algo muito importante. Ele está entregando o quê? As decisões tomadas pelos os apóstolos e também pelos presbíteros em Jerusalém. Então, esse é um elemento importantíssimo. E o elemento de que ele está entregando isso aqui para que eles observem, para que eles se agarrem nela, está aqui no tempo presente, um tempo de marcação de primeiro plano, indicando que essa informação é muito importante. O ato de entregar as decisões é o elemento principal aqui, e o ato de obedecer é um ato importantíssimo também aqui. Tá? Então fica aí essa marcação. E aqui para finalizar o versículo 5, né, para a gente finalizar aqui, que nós temos assim, as igrejas eram fortalecidas, né, na fé. Aqui nós poderíamos ter, numa análise mais tradicional, por exemplo, um dativo de referência, um dativo de esfera. Então tem uma discussão sobre isso, mas é outro papo, né? É sobre que o fortalecimento é exatamente em relação à fé, né? Ou na esfera da fé. Então, o que teria de importante aqui? Esses verbos estão marcados no imperfeito. O verbo de fortalecê-las eram fortalecidas, geralmente voz passiva, enfim, tem que ver cada caso aí, né? Mas aqui está marcado no imperfeito, indicando que essas informações, elas são informações importantes aqui. Então, em resumo, o que você teria de importante nessa narrativa aí do versículo 1 ao versículo 5? Você teria um foco na reputação de Timóteo, você teria um foco, por exemplo, no ministério de ensino de Paulo, né, que ele está passando ali, e fortalecendo os irmãos concernente à fé. Esse fortalecimento vai em torno tanto do dogmatas, né, das decisões tomadas pelos apóstolos, quanto mesmo o ensino do próprio Paulo ali, fortalecendo essas igrejas, né, que ele está passando ali na sua segunda viagem. Outro elemento importante, o fortalecimento dessa igreja e o aumento, né? Então são os elementos importantes dessa narrativa de Atos 16, versículo 1 ao versículo 5. Comenta aí se você concorda, não concorda, né? Se achou diferente, interessante, se não concordou, quer fazer alguma observação, alguma coisa que poderia ter sido dita. Comenta aí embaixo, aí, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo, valeu. Se quiser mais vídeos sobre isso, comenta aí também. Valeu, fui.